Bem-vindo a mais uma videoaula do portal Matemática no Vestibular. Hoje trazemos uma questão do vestibular de 2013 da UNB, né? É uma questão sobre funções. A questão fala o seguinte: a umidade relativa do ar em Brasília em agosto normalmente atinge índices muito baixos, considerando que em Brasília a variação da umidade relativa do ar durante certo dia de agosto, dia X, está descrita em porcentagem pela função f de t igual a 0,4t ao quadrado menos 11t mais 92, com t variando de 4 a 24, em que t é o tempo em horas, julgue os itens a seguir. Tá aí. O enunciado nos fala aqui que temos uma função capaz de dar a umidade relativa do ar em determinado dia, que é o dia X, e essa função ela encontra essa umidade relativa do ar tendo como variável o t, que nada mais é do que o tempo em horas, né? Então vamos lá. Então temos isso, temos essa função, temos essas informações e temos aqui três itens a serem avaliados como verdadeiros ou falsos. Então vamos lá tentar procurar resolver o item A, que fala o seguinte: entre 9 horas e 17 horas do dia X, o dia X é o dia que temos uma função que nos dá a variação da umidade relativa do ar, né? A umidade do ar em Brasília ficou abaixo de 22%. Será isso verdadeiro ou falso? Esse item é um item que poderia gerar alguma confusão por causa desse verbo aqui, né? Ficou. Entre 9 horas e 17 horas do dia X, a umidade do ar em Brasília ficou abaixo de 22%. Alguém poderia pensar que esse ficou seria, ele atingiu valores abaixo de 22%, né, de umidade relativa do ar entre 9 e 17 horas desse dia? Será que é isso que está pedindo? Na verdade, não é isso não. Até porque esse item C aqui, ele fala o seguinte, olha só, no dia X, a umidade relativa do ar em Brasília atingiu valores inferiores a 15%. Então, esse ficou aqui, ele dá a intenção aqui, dá a entender que nesse dia, durante esse horário todo aqui, a umidade relativa do ar ficou abaixo de 22%, ou seja, durante todo esse período, e não em algum momento desse período aqui. Então, sabendo disso, ou melhor, tendo essa explicação por base, né, desse item, vamos então resolvê-lo. Para resolver esse item, bastaria então que nós encontrássemos, por exemplo, algum ponto aqui desse período de 9 até 17 em que a umidade relativa do ar ficou acima, né? Então o item seria falso por essa razão. A gente poderia também analisar o gráfico da função, que também seria uma forma bem interessante. Só que fazendo aqui f nos extremos desse intervalo, a gente já consegue resolver essa questão. Então, nem vamos precisar fazer uma avaliação do gráfico da função para resolver o item A. Vamos lá. Vamos encontrar, então, f de t quando t for igual a a 9. Né? Vamos ver o que acontece, né, com a umidade relativa do ar nesse dia X quando forem 9 horas. Então, vamos lá. f de 9 vai ser igual a 0,4 vezes 9 ao quadrado, menos 11 vezes 9 mais 92. Isso aqui vai dar f de 9 é igual a 25,4. Perceba que 25,4 é uma umidade relativa do ar acima de 22. Então, como o item fala que nesse período a umidade relativa do ar estava abaixo de 22, então é falso, porque já temos um ponto aqui em que a umidade relativa do ar está acima, então o item é falso. Pois bem, então passemos agora então ao item B. Ou melhor, vamos só fazer também F17, só para ver se se F17 o valor vai estar acima ou abaixo de 22%.
Fazendo a mesma coisa que fizemos aqui no f de 9, temos que 0,4 vezes 17 ao quadrado menos 11 vezes 17 mais 92 é igual a 20,6. Perceba que no outro extremo desse intervalo aqui, o F17 vai ser igual a 20,6. Olha só, nesse intervalo, em Brasília, a umidade relativa do ar atingiu em algum momento uma umidade relativa do ar abaixo de 22%. Mas perceba que em um ponto, né? Quer dizer, não sei se só em um ponto, mas nesse ponto aqui, não em todos os pontos desse intervalo. Então, por isso que o item é falso. Fazendo agora o item B, vamos lá. O item B fala o seguinte: às 6 horas do dia X, a umidade relativa do ar em Brasília foi superior a 40%. Aqui é mais tranquilo, né? Basta que a gente encontre f de 6, né? Vamos lá. F de 6 vai ser igual a 0,4 vezes 6 ao quadrado, menos 11 vezes 6 mais 92. Resolvendo, vamos ter 40,4. Então, às 6 horas, a umidade relativa do ar em Brasília, nesse dia X, era 40,4%. Ele fala que às 6 horas do dia X, a umidade relativa do ar em Brasília foi superior a 40%. Foi superior? 40,4 é superior a 40? É sim. Então o item é verdadeiro. Pois bem, passemos então ao último item, ao item C. Ele fala que no dia X, a umidade relativa do ar em Brasília atingiu, ou seja, em algum momento desse dia, a umidade relativa do ar em Brasília atingiu valores inferiores a 15%. Vamos então aqui fazer uma rápida avaliação dessa função do segundo grau. Ele quer saber, aqui é ponto de máximo e ponto de mínimo de função de segundo grau. Vamos ver, essa função aqui de segundo grau é uma função em que o A é maior que zero. Então isso denota que essa função é uma função em que a concavidade dela é para cima, né? Então essa função vai ter um ponto de mínimo, né? O menor valor ela vai ter um menor valor, ela não vai ter valor de máximo em todo o eixo x, né? Quer dizer, nesse caso, ela vai ter valores de máximo também, né? Já que ela está determinada em um período, em um intervalo limitado, né? Ela não é para todos reais. Então também teria, na verdade, valores de máximo. Mas ela tem também um valor de mínimo. E como é que a gente encontra o valor de mínimo de uma função de segundo grau? Basta que a gente use uma expressãozinha, que é a expressão do y do vértice. Y do vértice é exatamente, nesse caso, o valor o ponto em que a função atingiu o seu menor valor. Então, vamos lá. O item C, vamos calcular, então, y do vértice. Y do vértice é dado por menos delta sobre 4A. Fazendo, então, as devidas substituições, vamos ter esse menos aqui, e aqui dentro desses parênteses temos a expressão de delta, né? Vai ficar menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes 0,4 vezes 92 sobre 4 vezes A, que nesse caso é 0,4. Resolvendo isso aqui, vamos ter 22,2 sobre 1,6, que por fim é 16,375. Perceba que a questão ela pergunta se nesse dia atingiu valores inferiores a 15%. Só que quando nós encontramos y do vértice, nós encontramos um valor diferente desse valor, e o valor um pouco maior do que esse aqui, que é o valor 16,375. Então, isso quer dizer que o menor valor para a função naquele dia é 16, alguma coisa. Como 16, é maior do que 15, então isso quer dizer que no dia X, jamais aquela função, ou seja, que representa a umidade relativa do ar, jamais naquele dia a umidade relativa do ar em Brasília atingiu valores inferiores a 15%, já que temos aqui que o valor menor da função é 16,375. Então isso quer dizer que o item é incorreto, o item é falso. Pois bem, chegamos então ao final de mais uma videoaula do portal Matemática no Vestibular, né?
Inscrevam-se no nosso portal, né? Deixem críticas, sugestões, comentários e até a nossa próxima videoaula.